Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 14. E graças a Deus, precisamos orar também para que Deus opere um milagre ali na UTI, a UTI especial do Covid, né? Praticamente 100% dos leitos até hoje de manhã, de 30, 29 estavam ocupados, e a gente sabe, se essa taxa continuar, é provável que o comércio tenha que recuar, e tudo que a gente avançou recue. Então a gente tem que orar nessa situação também, para Deus operar ali, né, naquelas vidas que estão lá na UTI, na enfermaria, nas que estão em casa, né, só Deus mesmo, Ele está no controle de todas as coisas. Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24, está escrito assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. Escusado aqui na minha versão, o que quer dizer desculpa. Eu te peço desculpa, desculpe-me, queira me desculpar. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, estamos gravando também essa mensagem que vai estar disponível nas nossas redes sociais, depois, querendo, pode ouvir e compartilhar. No meu devocional, na semana passada, eu me encontrei esse texto, e fiquei assim, intrigado com esse texto, com essa parábola, principalmente no versículo 23, aonde na parábola Jesus fala assim: força o pessoal a entrar, porque há lugar. Então, força-os. Eu não tinha reparado que às vezes Deus força sim algumas coisas, não nos dá a opção e dá apenas uma direção para a gente poder fazer. Então eu parei, meditei, pensei em ministrar esse trecho para a ceia do último domingo à noite, mas na hora Deus me mostrou outra palavra, e eu fiquei ainda pensando em largar, e ontem eu comentava: será que vai ser, eu vou deixar para lá e vou pegar outra, mas de tudo eu não consegui deixar, e então essa é a palavra que nós vamos meditar para hoje, não é esta parábola que Jesus contou. E logo no versículo 15, eu quero ler de novo, diz: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, estavam lá com Jesus, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. É o mesmo que ele dissesse assim: bem-aventurado aquele que se alimenta desse reino, à mesa com o seu rei. Extremamente feliz aquele que prova desse alimento, à mesa com o rei Jesus. É isso que ele estava dizendo: bem-aventurado, extremamente feliz aquele que prova desse alimento, o alimento que reina, que vem aqui do reino de Deus. E nós sabemos que nós poderíamos nos alimentar de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Poderíamos estar, não apenas na nossa casa, mas em casa fazendo outras coisas. Mas alguns estão em casa agora cultuando ao Senhor, outros estão aqui com a gente cultuando ao Senhor. É uma escolha, é uma opção, mas a nossa opção deve ser essa mesma: sempre comer junto à mesa com o nosso Pai, comer junto à mesa com o Espírito Santo, comer junto à mesa junto com o Senhor Jesus, esse pão, o pão no reino. Quando a gente vai lá para João no capítulo 6, no versículo 53, a gente vai entender do que Jesus estava falando, porque ele não estava falando do pão da ceia, ele não estava falando do pãozinho, o pão francês que a gente gosta tanto, ele não estava falando disso.
Ele estava falando, bem-aventurado aquele que comer pão no reino. Mas em João 53 em diante, ele vai explicar e ele vai dizer aqui para nós, João 6:53. João 6:53. O pessoal fala assim, pastor, você vai muito rápido, né? Então, João 6:53. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, olha. João 6:53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece e eu nele. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre, viverá eternamente. Ele está dizendo, bem-aventurado esse que come o pão no reino, bem-aventurado esse que se alimenta aqui do corpo, que se alimenta de Cristo, que está em Jesus Cristo, que come desse corpo e que bebe desse cálice, que experimenta aquilo que eu vim entregar. Porque o reino dos céus, como nós cantamos, não é comida, não é bebida, é paz, é justiça. No Espírito Santo de Deus, falou, o reino está dentro de nós mesmos. Então ele disse, bem-aventurado aqueles que priorizam comer no reino, se alimentar. E como que a gente se alimenta do pão? Quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente busca em oração, quando a gente coloca um louvor. Sim, quando a gente alinha a nossa vida para participar da ceia, quando a gente valoriza, é tão gostoso, assim, não sei se eu consigo explicar, mas os irmãos sabem bem, é aquele sentimento de pertencer. A gente ficou de março até julho, sem ministrar a ceia. Quando foi julho, não aguento mais, vamos fazer, nem que seja online. E aí foi tão gostoso, a gente sentiu estar junto ali com o Senhor, pertenço. Então é algo que nós devemos priorizar, não que aquele momento temos que endeusar aquele momento, mas faz parte, é gostoso, e a gente tem que ter como alvo estar nesses momentos, mas não só nesses momentos, no dia a dia, à tarde, à noite. Paulo Vitor e eu trabalhamos aqui no projeto no Fé em Cristo Digital, às tardes, 3 tardes na semana. E eu combinei com ele que não é apenas chegar aqui e a gente fazer tarefas. Dentro do horário a gente tira um tempo, a gente faz um louvor sem câmera, sem ninguém filmar, sem ninguém fotografar, porque nós queremos buscar ao Senhor. E ali colocamos a vida dos irmãos, os ministérios, os projetos, dentro daquele tempo de oração. E é tão gostoso, que a gente quer que isso cresça mais e mais dentro da nossa vida. É gostoso quando a gente faz isso em casa, é gostoso quando a gente vai andando por aí ouvindo um louvor. Uma vez eu fui lá no bairro Lajinha, para quem nos ouve aqui de Manhuaçu, conhece bem, daqui até lá andando e ouvindo louvor no fone de ouvido, louvando a Deus, é gostoso, e isso no aplicativo, mas a gente pode ouvir em qualquer outro canal, desde que seja um louvor ao Senhor. Então comer do pão é comer a Bíblia, é viver de oração, é viver da dependência do Senhor Jesus, isso é comer do pão. Ele falou, extremamente feliz esse que come desse pão e bebe desse cálice, porque esse que vai herdar o reino dos céus. Quando a gente volta lá em Lucas, no capítulo 14, Lucas 14:16, setembro vem aí, tem mais ceia, outubro, mais ceia, mas não dá para prever, talvez a gente um dia vai programar, mês que vem é ceia, e essa ceia já vai ser eternamente lá no céu com ele. Olha que bênção, Lucas 14, olha o versículo 16, está escrito assim, porém ele lhe disse, agora ele começa a contar a parábola, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele falou, um certo homem preparou, e a gente sabe que preparar um retiro para 30 pessoas é um grande desafio, porque a gente já preparou e a gente sabe como é que Eliane, os irmãos estão aqui, os irmãos estão em casa, preparar um grande banquete. Então houve trabalho, houve expectativa, talvez enquanto a preparação
tivesse sendo feita ali na parábola de Jesus, as expectativas, tal pessoa vai vir e vai gostar disso aqui, o pão de queijo lá, acho que não tinha, né? O pão de queijo, não sei o que tem, a goiabada, que mais? A broa de amendoim, o que tinha lá no café nosso aqui da comunhão? E aí, né, ali aquele bolo gostoso, e papapá, e aquela expectativa, e tal pessoa vai vir, eu vou convidar, a pessoa vai chegar. Então essa era a expectativa naquele momento assim, de preparativo. Então muitos tiveram o privilégio ali de serem, inclusive, convidados para estar naquele lugar. Não foram todos que foram convidados, algumas pessoas foram convidadas para estar naquele banquete, embora aqui não fale o número, mas foram algumas. Aí o versículo 17, e a hora da ceia, quando tudo ficou pronto, aí esse patrão, esse pai de família, chama o seu servo, e ele fala com os servos, olha, pode ir lá falar com os convidados, fala o seguinte, manda um WhatsApp para todo mundo, vinde, já está tudo preparado. De tamanha alegria era esse chefe de família, esse pai aqui, representando o Pai, o Todo-Poderoso, né, convidando ali para o banquete. Jesus tinha pessoas lá em volta dele, ele estava contando essa história, né, essa parábola. Então, na hora H, estava tudo prontinho, imagine que eles moravam perto, né, para mandar assim logo, o pessoal ia entrar, não tinha pandemia, então eles iam chegar lá, é aquilo que a gente quer viver, né, dentro em breve no tempo do Senhor. Então, olha, vem, está tudo pronto, vamos lá, vamos experimentar, pode vir. Já no versículo 18, olha o que está escrito, contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. Agora eu estou lendo na versão nova, tradução linguagem de hoje. Um por um, começaram a declinar com desculpa. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Agora cai por terra toda aquela expectativa. Tudo que tinha sido feito na preparação, na compra, no mexer lá na cozinha, no chamar a cozinheira mais top, e ali, tudo aquilo que foi comprado, e agora um por um, a expectativa na hora do convite, mas agora começa a desculpa. Eu comprei uma propriedade, por favor, me desculpe, mas eu não vou estar aí no banquete. Eu não vou estar aí com vocês no banquete, eu não vou estar com esse pai aí no banquete. Agora eu preciso pensar assim, será que nós temos nos alimentado desse banquete espiritual que o rei sempre disponibiliza para a gente? Porque às vezes um dia não vai ter internet, o outro dia vai chover, o outro dia a gente vai agendar para vir no culto e vai acontecer um imprevisto, mas o banquete está lá todos os dias. A Bíblia pode até não estar aberta, mas nós podemos abri-la todos os dias, ou seja, tem um banquete preparado, um devocional. Hoje a internet está cheia de devocionais, pregadores, mas a palavra de Deus também, a gente pode genuinamente lá. Será que nós temos valorizado esse banquete que está disponível todos os dias? Será que nós temos nos alimentado desse banquete? Hoje uma pessoa me falou que é um absurdo, porque o supermercado tem não sei quantas pessoas dentro, a rua não sei, e a igreja tem que estar limitada, mas não é assim que a gente deve pensar, porque se as pessoas estão agindo com irresponsabilidades lá fora, por que nós aqui vamos fazer o mesmo? E a gente acostumou muito com o culto coletivo. É claro, se a igreja está aberta e eu fico em casa sem que eu possa ir até a igreja, é uma coisa, mas não está limitado a eu cultuar apenas na igreja, o Senhor requer de nós um culto das 24 horas, na nossa casa, no nosso trabalho, nos intervalos, porque cultuar é um estilo de vida, e tem momentos que a gente para mesmo, como a gente está parado aqui nesse tempo, mas se a gente não vigiar, a gente começa a dar desculpa, Senhor, hoje eu não vou ler, desculpa Senhor, hoje eu não vou orar, desculpa Senhor, hoje eu não vou ir, desculpa, mas hoje eu vou matar o culto. São desculpas, e os convidados começaram a dar essas desculpas. Às vezes nós damos desculpa também para servir. Eu não posso porque eu não estou capacitado, eu não posso porque eu não sei, eu não posso porque eu estou fora do tempo, eu estou novo demais, eu estou velho demais. Ou seja, se nós não vigiarmos, os compromissos, as pressões, o dia a dia, engole o nosso tempo, engole aquilo que a gente podia fazer de melhor para o Senhor. Outro dia eu vi uma frase interessante que para o Senhor não é que a gente tem que dar o melhor, a gente tem que dar tudo, e é verdade, tudo, às vezes eu quero dar o meu melhor, eu quero dar tudo, e dando tudo é como nós cantamos aqui hoje, pode ficar com tudo,
Aí eu falei com a Eliane, eu sempre lembro da mãe de Moisés. Ela pega o que ela tinha de mais precioso, não que o marido não fosse, né, mas com relação a filho e presente, ela pega o mais precioso e coloca lá no rio, ela entrega. Aí vai a filha do faraó, encontra Moisés, e qual que é a direção que aquela mulher teve? De entregar de novo para a própria mãe cuidar, ou seja, a mãe entregou num momento e no outro ela recebeu para cuidar. Então, quando a gente entrega para o Senhor, nós não perdemos, nós vamos administrar para Ele segundo a vontade dEle. Então, eu tenho que vigiar para que os compromissos não me peguem, para que eu não rejeite os convites. No versículo 19, olha só, 1 a 1, então o outro disse, eu comprei 5 juntas de boi, e preciso ver se essas juntas de boi trabalham bem, eu peço que me desculpe. No 20, e outro diz, acabei de me casar, então eu não posso ir a esse banquete que o Senhor preparou, obrigado pelo convite, mas eu não vou. E aí a gente lembra que há um pré-requisito para seguir Jesus e aceitá-lo verdadeiramente, que são as renúncias. Não tem como, para a gente estar aqui, alguma coisa a gente renunciou, algum compromisso a gente renunciou, nem que seja fazer nada, mas nós renunciamos. Então não tem como seguir com Deus sem renunciar a alguma coisa, sem renunciar. E quando Jesus ele ensina sobre isso, ele vai falar, e a gente pode ir também lá em Mateus capítulo 10, no versículo 37, então sem renúncia, sem posicionamento, não tem como viver plenamente nesse reino. Esse reino requer de nós renúncia. Mateus 10, no versículo 37. Olha a palavra que o Senhor, então, dá para nós nessa noite. O tema dessa mensagem é convite irrecusável. É a terceira mensagem dessa série, mas ela não tem dia nem hora para acontecer. Eu perdi a primeira e a segunda, aí volta lá no site, pega lá, ouve, é a terceira, convite irrecusável. Olha Mateus 10, 37, está escrito assim, olha, vamos ler aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não vem após mim, não é digno de mim. Ele falou assim, não é que nós vamos ter que brigar agora com pais, com mães, com pessoas, mas eu preciso me posicionar em Cristo, independente do meu pai, da minha mãe e de qualquer outra pessoa, porque Cristo tem que ser primeiro lugar na minha vida. Ele falou, aquele que não renuncia, aquele que não se posiciona, aquele que não prioriza, quando a minha irmã converteu, foi a primeira lá da minha casa, meu avô era católico, a minha mãe, a minha avó, eu também, nós estávamos dentro de uma religião, bem enraizado lá dentro da religião. A Eliane que está aqui, mas aí ela se posicionou, e ela com todo jeito, ela vira para o meu avô e fala com ele, olha, eu agora quero seguir Jesus. Ela teve que se posicionar, vira para o meu pai, vira para a minha mãe, vira para a gente. Eu me lembro que foi até um tempo em que nós ficamos assim, bem distante, infelizmente, eu não acompanhei essas mudanças. Quando eu vi, a minha irmã já estava nas águas do batistério, nós estávamos lá, eu e a pastora Eliane, nós estávamos lá nesse dia, que eu não me esqueço. Eu lembro que ainda no namoro, eu estava lá, pleno namoro lá com a Eliane, eu lembrei da minha irmã e caí num choro de tanto, a Eliane aqui foi difícil para conter, de tanto que eu chorava, porque naquele tempo ela já estava se convertendo, e o Espírito Santo já estava trabalhando também de alguma forma. Então, como ela se converteu, ela afastou um pouco, eu que afastei. Mas aí o Senhor foi trazendo isso. Então a gente tem o quê? Que nos posicionar. Jesus falou assim, olha, se você está recebendo um convite e precisa de um posicionamento, se posicione, não agarre nas desculpas. É meu pai, é minha mãe, meu familiar, meu parente, meu trabalho, meu isso, meu aquilo. Não, nós podemos lidar com tudo isso convertidos a Jesus, até porque que aquele que não se converte, não é convertido a Jesus, ele está firme com o seu Deus. Beirute entrou naquele caos terrível, parecia uma produção de cinema, e o pessoal estava gritando o Deus deles, Alá. Eles não estavam escondendo qual era o Deus deles. Então nós temos que ficar firmes naquilo que é convite de Jesus para a nossa vida. Se ele não estiver em primeiro lugar, jamais vai estar em segundo. A gente às vezes pensa, não, mas Jesus está em segundo lugar. Não, nunca ele vai ficar em segundo, ele vai ficar em último. Então o lugar dele é primeiro. Com ele em primeiro lugar, nós podemos fazer tantas coisas, inclusive a obra de Deus.
porque é possível que a gente faça a obra sem deixar o dono da obra em primeiro lugar. Aí a gente já não está servindo mais a ele, a gente está servindo a denominação, está servindo a tantas outras coisas, mas não é a ele. Então é um cuidado que nós temos que ter, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nicodemos percebeu isso quando ele encontrou com Jesus, porque Jesus falou assim: olha o vento, ele sopra, você está vendo de onde esse vento vem? Você sabe para onde é que ele vai? Então, assim é aquele que é nascido do Espírito. Outro dia eu saí aqui de casa para ir à rua, depois eu ainda tinha que ir lá em São Pedro levar um andador lá para o meu pai. Quando eu saí na minha porta, tinha uma senhora aqui na porta, e nós ficamos 2 horas falando de Jesus, e eu pensei, meu Deus, a Eliane saiu na janela, eu falei, eu nem fui na rua ainda, guarda o almoço para mim, que eu nem fui na rua ainda, eu estou aqui, né? E foi um papo gostoso, clareando as diferenças ali do cristianismo, as práticas ali do espiritismo e a vida com Jesus, e nós podemos falar sobre reencarnação, tantas coisas. Então Deus, ele está no controle de tudo. Eu falei, o vento sopra onde ele quer, então vamos obedecer e vamos ficar aqui firme e vamos ouvir e deixar Deus clarear e fazer a obra aqui. Então, quando Jesus nos convida a nos posicionar, nós temos que falar, olha, eu vou fazer, porque eu vou fazer em nome de Jesus. Lá na parábola, em Lucas 14, vamos voltar lá, Lucas capítulo 14, os 4 evangelhos, né? Hoje a gente está aqui em Lucas, mas é tão bom dar uma passeada em todos os 4. Lucas 14, no versículo 21. Lucas 14, 21, diz assim: e voltando aquele servo, eu li o 20, né? E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então esse pai de família na parábola, representando o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, já que meus convidados não vieram, eu tenho uma mesa preparada, eu tenho algo maravilhoso, não vou jogar um grão fora do que foi preparado, manda chamar aqueles que aos olhos de todo mundo não vai dar retorno nenhum. Chama o pobre, chama o manco, chama aqueles que a sociedade acha que é indigno, mas chama, vai lá servo, convida todo mundo, porque os meus convidados, eles não aceitaram, e os primeiros convidados, eles valorizavam mais os bens, os compromissos, o dia a dia deles, aquilo que era a vida deles, do que o convite que Jesus fez. Quem são esses primeiros convidados? Os judeus. Eles foram os primeiros convidados, Jesus veio por causa deles, mas eles não aceitaram. Aí a Bíblia diz em João 1, no versículo 12, que todos aqueles que passaram a aceitar esse convite, então se tornaram, foram feitos filhos de Deus, e aqui estamos nós, né? Os filhos de Deus, aqueles que aceitaram o convite, aqueles que falaram, eu recebo o convite, e aí nós estamos à mesa com Ele. E quando nós valorizamos isso, a gente vai posicionando a nossa vida, porque os seus mostraram na prática que não valorizaram a posição que eles tinham diante do Deus de Israel. Aí então foi abrir o leque para os gentios, abrir o leque para aqueles que com o coração quebrantado falou, eu aceito o convite, eu quero viver nesse reino, eu quero me posicionar, eu quero a salvação, eu quero ser bem-aventurado. Então o convite que era apenas para um grupo, ele se estendeu para todas as pessoas. Então não importa se a gente é judeu ou não, o importante é que nós fomos aceitos pelo Pai através do Filho. E esse convite, ele vai nos dando outros convites ao longo da nossa vida. Para quê? Para que a gente venha chegar a viver aquilo que é dele para a nossa vida. E nós temos que vigiar para não perder o bonde, né? Para não perder o tempo, não perder assim as estações. Aquele servo, né, que estava lá no versículo 23, a gente vai ver, olha, versículo 23, e disse o Senhor ao seu servo, não, no 22 ainda, olha, no 22, e disse ao servo, Senhor, feito está como mandaste, e aí lugar, né? Aquele servo foi lá, convidou os pobres, convidou todo mundo que o pai falou, aí ele voltou e falou assim, olha, eu fiz o que o Senhor me mandou. E servo é assim mesmo, né? Ele vai, serve, convida todo mundo. Aí tinha muita gente lá ainda que podia dizer sim, ele vai e volta, eu falei assim, eu fiz a obra, eu convidei, eu anunciei, eu falei que o Senhor estava convidando, ele volta e fala, eu fiz o que o Senhor falou, mas ainda tem lugar.
Aí olha o versículo 23, e disse o Senhor a seu servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Ele falou assim, olha, eu sei que você foi lá, eu sei que você me obedeceu. Aqui o servo, ele representa também a igreja que vai, que notifica, que evangeliza, que fala, olha, vem para a casa de Deus, vem para a palavra, larga essa vida, Jesus está te convidando. Aí ele falou, eu fiz, mas ainda tem lugar. Eu falei assim, mas eu quero que aqui esteja lotado. Então faz o seguinte, força o pessoal. E esse força, aí eu procurei, falei, gente, que dia que eu vi Jesus forçando os outros a fazer alguma coisa, né, ali de chicote, entra, não, ele sempre dá opção, eis que estou à porta e bato, é sempre assim. Aí eu fui confrontado com essa palavra a pesquisar, e pesquisando a gente, né, o clareamento que Deus deu é que, não é que ele forçou, não houve violência, mas ele pressionou, ele deu uma palavra de pressão, ele pressionou, falou assim, olha, vai lá e dá uma palavra mais dura, fala que o único caminho é esse aqui. Então olha, quando Deus envia Jesus, e o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não dá duas opções, ele de certa forma nos força a tomar uma direção só. Qual direção? A que ele vai dar, e a que ele vai dar é um caminho de vida. Então ele falou assim, olha, reforça o convite, vai até lá, use as palavras mais duras se for necessário, mas fala que o lugar deles está aqui reservado. Então, Jesus não usa de violência, mas às vezes Ele não nos dá uma segunda opção, Ele só nos dá uma. Aí a gente encontra isso aqui em João 6,46, vamos ver então isso aqui na palavra, João 6,43, João 6,43, está escrito assim, ó, João 6,43, respondeu pois Jesus e disse-lhes, não murmureis, eu estou lendo certo? Sim, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele falou assim, olha, a única forma de ter a vida eterna, é crer em mim. É a única forma, é o único caminho, a única opção, a única direção. Não tem, mas se não quiser pegar, pode recusar o convite, mas não vai viver isso aqui que eu tenho, que é a vida eterna. Lá em Mateus 14, 22, Mateus 14, versículo 22, Mateus 14, versículo 22, Mateus 14, 22, amém, glória a Deus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, quando a gente recebe o convite, é o mesmo que a gente, então, quando a gente recebe também a palavra de Deus. 22, eu li qual? Eu li 13, né? 14, 22, glória a Deus. Então, como eu dizia, né, eu li o 13, 22, né, quando a gente recebe o convite, é ali como a gente recebe também a palavra, ela não pode ficar infrutífera. E no 14, 22, que é o que eu deveria ter lido, está escrito assim, olha, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha no 22, e logo ordenou, ele não deu uma outra opção, ele forçou, ele não usou violência, mas ele falou assim, entrem lá no barco. Então tem momentos que ele nos dá uma palavra assim, ele não dá uma palavra, vai ou não vai, ele fala assim, tome essa decisão, faça isso. Ele está forçando, por quê? Porque ele sabe aquilo que é mais importante. Então ele falou assim, volta lá, tem lugar ainda tem vaga, fala com o pessoal, fala com eles. E aí é isso que o servo fez. Então mesmo que ao final a escolha é de cada um de nós, Deus sempre nos dá uma direção, e às vezes ela é muito clara, e a gente não tem uma segunda opção, a gente pensa, é isso que eu vou fazer, eu quero fazer isso, não, vou me sentir bem, eu vou me sentir paz para fazer isso, não vou me sentir paz, mas é uma direção de Deus, então eu vou fazer,
Porque às vezes a gente fica assim, se for de Deus, eu vou ter paz. Eu tenho aprendido que tem coisas que é de Deus e a gente não tem paz para fazer. Por que a gente não tem paz? Porque aquilo mexe com a nossa carne, com o sentimento, com tantas coisas, que a paz vai embora. Mas não é uma paz que que eu vou ter que obedecer naquele momento. Porque se é uma direção de Deus, eu preciso fazer. E há posicionamentos que a gente tem que tomar, que a gente quer se esquivar, e a gente não pode se esquivar. Nós temos que tomar a direção, nós temos que ir. E como é de Deus, a paz virá. Quando que ela virá? Quando eu tomar a decisão. Quando eu tomar a decisão, quando eu fizer, aí vai haver paz no nosso coração. Então a gente tem que orar, né, e apresentar a Deus os convites que Ele tem para as nossas vidas. Em Lucas 14, 24, para a gente terminar a parábola, Lucas 14, no versículo 24, glória a Deus e aleluia, e ele falou assim, olha, então no 23 ele falou assim, vai lá, força, seja firme, demonstre lá para o pessoal que eu quero todos aqui. E no 24 ele fala, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões, daqueles homens que foram convidados previamente, primeiramente, provará a minha ceia. Ele falou assim, aqueles que eu convidei no começo, eles rejeitaram o meu convite, eles se desculparam, mas não estavam, eles não estarão. Eles não estarão, eles não serão convidados de novo. Então tem momentos que a gente não tem segunda opção. Passa o bonde para quem é do Rio de Janeiro, e a gente tem que entrar no bondinho, passa Jesus e Ele veio, eu preciso pegar aquela oportunidade que Ele está nos dando. Quando a gente converte ao Senhor é uma oportunidade, e depois Ele vai nos dando tantas outras oportunidades, e a gente tem que ir aceitando o convite, posicionando de acordo com o convite, e avançando na caminhada espiritual. Então que nós possamos orar para quê? Para que a gente venha escolher sempre a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Terão outras vontades? Terão outras propostas? Terão outros convites? Sim, mas eu tenho que escolher sempre a vontade de Deus, mesmo se ela não for a minha vontade, mesmo que ela me custar um posicionamento, mesmo que ela me custar alguma coisa, mesmo que eu perca dinheiro, né? Para aquele jovem rico também foi feito um convite, olha, vende o que você tem e me segue. Ele não fez, saiu triste, mas não tomou aquele convite como sendo algo valoroso para a vida dele. Então que nós possamos ficar em alertas, para quando o Senhor Jesus nos dá um convite, nos fazer uma direção, nos dá uma direção, que nós possamos pegar a direção e pedir a Ele a direção para fazer, e Ele vai ali ser conosco, para a gente tomar a decisão e ir. Talvez é um grande banquete, né, que Ele tem preparado. Se eu não for, eu perco, não é o banquete de Deus para a minha vida. E Deus está sempre preparando banquetes espirituais, não é palavra, promessa, bênçãos, livramentos, situações que ainda estão por vir. Nem tudo a gente sabe, aliás eu acho que a gente sabe muito pouca coisa. Então que nós possamos ficar firmes na palavra dele todo dia e falar, obrigado Senhor, se hoje eu estou ouvindo a tua palavra, porque eu fiz uma escolha, eu recebi um convite e eu aceitei o convite, eu estou aqui, que eu possa fazer o meu melhor, ou entregar tudo nas tuas mãos, para que ali a tua vontade se cumpra na minha vida. Será que nós temos, né, algum convite que nós precisamos recusar para aceitar os convites de Jesus? Porque o sinal é vermelho, amarelo e verde. Verde é para seguir, amarelo é aquele momento de alerta, é para pensar, e vermelho eu tenho que parar. Às vezes não dá para a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é ser duas pessoas, servir a dois senhores, então eu vou ter que escolher um convite. Às vezes nós recebemos vários convites, mas qual é o convite que vem do céu e qual é o convite que não está vindo do céu? A própria palavra diz, né, que se não for do céu, eu não posso receber. E às vezes vem da gente mesmo, não é do céu. Vem de alguém do lado, mas não é do céu. O que vem do céu bate com a palavra, bate com a direção de Deus, até com o sonho que Deus pode dar. Então que nós possamos ficar de pé, quem está aqui, aí na sua casa, se você quiser ficar de pé, não há mal algum, mas se você quiser continuar sentado também pode, do jeito que o Espírito Santo colocar assim no seu coração. Nós vamos orar,
não é? Se Deus está falando de convite, é porque Ele tem convites a nos fazer, talvez Ele já tenha até nos feito, talvez Ele vai fazer daqui a pouco, eu não sei, mas eu preciso orar e colocar para o Senhor. Se Ele preparou um banquete, eu recuso o banquete. Se Ele preparou o convite, eu recuso o convite. Ali na parábola Ele falou que aquele pai, o dono ali da casa ficou indignado, ficou enraivado, irritado. Por quê? Porque o pessoal não recebeu de coração aberto o convite que Ele tinha feito. E o Senhor é esse que continua nos convidando a viver a vontade dEle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, porque ela é rica, ela funciona e ela é a verdade. O Senhor Jesus separou essa parábola para contar para aqueles que estavam ali à volta dele, mas permitiu, aprovou que Mateus registrasse para que nós pudéssemos lê-la aqui nessa noite, Pai. E se Deus, há um convite que está pendente, às vezes a gente recebe um convite para aceitar alguém lá na rede social e a gente não aceita, que convite fica pendente. Por quê? Porque para a gente não é interessante, então ele está pendente. Se tiver, Pai, algum convite pendente da Tua parte na nossa vida, em que está precisando um aceite, meu Pai, que hoje, Pai, que nesse instante nós possamos dizer sim para o Senhor, porque o Senhor Deus preparou o melhor para as nossas vidas, e o melhor está por vir, porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aquele que nele espera e crê. Meu Deus, o que há por vir ainda é melhor, porque é o céu, Pai, algo que a gente não pisou, nós não sabemos como é, mas nós precisamos aceitar o convite do Senhor hoje, permanecer nesse convite e avançar para aquilo que é a Tua vontade. Por isso que nosso coração possa ser sondado agora. Talvez para seguir e aceitar o convite do Senhor, eu preciso recusar outros convites, para continuar na obra, no Teu altar, para continuar fazendo a Tua vontade. Ah, meu Deus, talvez eu tenha que recusar convites que eu já até aceitei. Como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar lá, e vou ter que dizer, não, eu estava equivocado, eu aceitei, mas eu não posso, eu dei uma palavra, mas me perdoa, porque o Senhor está me lembrando que Ele tem um convite especial no reino dEle, e eu preciso aceitar o convite do meu Pai, porque Ele investiu, Ele fez o maior investimento para que eu pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, e esse investimento não foi apenas um jantar, esse investimento foi aquilo que Jesus fez ali na cruz, se entregando no meu lugar. Então eu recuso esse convite para aceitar o convite do Pai. Ah, meu Pai, se tiver pessoas, ó Pai, ó Deus, aqui nessa noite, Pai, ou assim em casa, ou nos ouvindo agora, Espírito Santo, mostra, dê direções, meu Pai, em nome de Jesus, convence, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que já sabia que essa palavra seria para hoje. Então, Deus, nós confiamos em Ti, Pai. Fortalece, Pai, aquele que talvez vai ter que voltar atrás em algum convite que recebeu, que aprovou, para agora falar, eu agora não posso, porque eu tenho um convite melhor, eu tenho um banquete, eu tenho algo preparado pelo meu Pai, e eu vou aceitar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, cada coração, e aquele Deus que aceitou o convite e já está jantando com o rei, todo dia, está ali provando, experimentando, talvez já está comendo bastante, mas Deus, que o Senhor aumenta a fome, que o Senhor aumenta a sede, meu Deus, que haja alegria por estar, ó Pai, à mesa com o Senhor todos os dias, porque às vezes nós sim estamos no convite, mas a gente está triste, a gente está chateado com tantas coisas, não valorizamos isso que é tão gostoso, que é estar na presença do Senhor, acostumamos com o Senhor todo dia, e a gente já nem sente mais saudade, mas que Deus, que nós possamos valorizar, por nós estarmos à mesa, comendo com o Senhor todos os dias, firmes, perseverando, porque Deus, não estamos em março, nós já estamos em agosto, daqui a pouco é dezembro, é 2021, ou seja, nós estamos vencendo em nome de Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado, agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem conservado, tanto a minha casa, a minha família, as pessoas que estão aqui conosco, congregando com a gente, os nossos familiares. O Senhor é Deus, tem cuidado de tudo, tudo, tudo. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, aquele que está ali dentro do convite do Senhor, que persevere, que seja firme, que vá até o final, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E aquele Deus que precisa aceitar um convite de Ti, meu Pai, que nessa noite possa aceitar o melhor convite, que é quando o Senhor convida, vem viver a minha vida, vem viver
é no meu reino. É quando o Senhor fala, larga tudo agora e se converta a mim como Senhor e Salvador. Pai, se tiver pessoas, ó Pai, ó Deus aqui, ó Deus nessa noite, pessoas aqui, pessoas em casa, pessoas nos ouvindo, ó Deus, nesse momento, desse convite tão especial, meu Deus, que haja esse sim, meu Pai, que haja esse sim, como um dia eu olhei para o Senhor e falei, eu não tenho outra opção, eu preciso receber o Senhor como Senhor e Salvador na minha vida, para que tudo se mova diferente, e graças a Deus que eu fiz isso em 2009, por isso, feche os seus olhos em casa, como estamos fechados aqui também. Se há alguém agora que levante sua mão e fala, Senhor, eu quero esse primeiro convite, eu quero começar tudo de novo, eu quero ajeitar as coisas, eu cansei de viver do meu jeito, eu quero viver do jeito do Senhor, e se assim tiver, que assim todos de olhos fechados permaneçam, porque nós vamos orar com aquele que talvez eu não estou nem vendo, porque está aí em casa, mas nós vamos orar abençoando, em nome de Jesus, cada pessoa que está dizendo sim para o Senhor, sim, sim, eu quero viver a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com esses, Pai, que o Senhor seja conosco, que nessa noite estamos dizendo sim, ou renovando o nosso sim, ou recusando convites para aceitar o do Senhor, que o Senhor fortaleça. Nós, como ministro do Teu Evangelho, nós desligamos aqui na terra, para que seja desligado no céu, todo o convite do inferno para esse que nos ouve agora, é em nome de Jesus, e ligamos aqui na terra, para que seja ligado no céu, em nome de Jesus, o convite que vem de Deus, para nós vivermos dentro do reino de Deus, seguindo as leis desse reino, com alegria, vitoriosos, recebendo a promessa, alinhando o que necessário for, para lá na frente, nós cantarmos o hino da vitória, na glória, com o Senhor, eternamente, aonde não há luto, não há pranto, não há dor, aonde há algo tão diferente, que é a presença 100% plena do Senhor, aleluia, e uma adoração eterna, nós ligamos, Pai, e que assim permaneçamos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.